Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você que está aqui no aulão. Fala, Varejo! Isso mesmo. Bom dia, gerente inteligente. O aulão de hoje promete, hein? É uma sequência muito legal que eu vou estabelecer a partir de agora para falar com vocês sobre mente milionária. O grande desafio que eu tenho hoje de estar levando aos gerentes de loja essa linha de que temos que pensar diferente. E é o grande desafio, porque o mundo faz a gente pensar de forma errada, porque talvez o intencional, talvez não seja intencional, não vai caber aqui. O que vai caber agora aqui é a gente analisar como que a gente está pensando. Quais são os desafios? Eu vou basear todos esses encontros nesse livro aqui, ó, vou ver se dá para vocês verem, do Tim Hever. O que, que acontece? Os segredos da mente milionária, certo? Você vai falar, poxa, você vai ensinar a gente a lidar com grana? Não, não. Né? Eu vou ensinar vocês a como o líder tem que pensar de forma diferente. Aqui tem arquivos, gente. Não leu esse livro? Vai ler. Tem arquivos aqui que vale para a vida da gente, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai mandar esse link agora para os seus colegas de trabalho, para a liderança sua, vai mandar para o gestor de loja, para todo mundo assistir. Lembrando que fica uma semana liberado, depois sai do ar. Então, aproveite, já assista esse aulão, debata aí com seus colegas, porque vale a pena, tá bom? Gente, fala para mim se o áudio está tudo ok aqui, fala para mim aqui no chat aqui se está tudo ok. Fala da onde você está falando aí. Hoje, especialmente, eu estou aqui praticamente sozinho, nossa equipe não está aqui, então provavelmente eu não vou responder automaticamente o chat, vou responder depois nos comentários, tá bom? Então, o que eu peço para você? Chama as pessoas para assistir e estar comigo aqui. Vamos falar sobre esse livro e quanto que isso vai impactar para você. Eu estou até com os marcadores aqui, vocês não reparam, não? Esses marcadores é para mim falar com vocês sobre o tema. Olha que meu livro, o que ele é? Ele está todo amarelo, é escrito, tá vendo? Está rabiscado. Por que ele fica rabiscado? Porque todo livro que eu vou lendo, eu gosto de rabiscar ele, marcar, e eu acabo não conseguindo emprestar. Os que eu emprestei também já foram, eu nem sei onde está esses livros. Você também tem esse dilema aí? Empresta livro, não volta mais? Eu acho que tem coisa que é bem difícil, né, de emprestar livro, é uma das coisas. Apesar que quanto mais gente souber, é melhor. Então, vou fazer o seguinte: pega aí papel e caneta para anotar o que eu estou falando. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Pega papel e caneta, chama a sua equipe, manda para a sua equipe aí o link, chama eles, porque nós vamos começar agora o aulão. O aulão vai esse tema que é importante para a gente. O segredo da mente de milionária de um gerente. Vou falar sobre isso, mente milionária. Eu vou falar de vários arquivos que ele ensina aqui, vários arquivos, e sobre esses arquivos nós vamos debater aqui o tempo todo. Tá? Então, o que eu vou pedir para você? Não vou responder as coisas do chat, porque vai ser uma aula mais cursiva para você. Vou chegar ali já apresentando você ponto, mas você pode ir no chat conversando comigo, tá ok? Pode aqui nos comentários também conversando comigo. Vamos lá, então, para a gente dar o início ao aulão, eu vou ser bem breve. Hoje o aulão vai ser breve, tá? Inclusive, outra tática também, eu vou começar a ser um aulão mais breve. Quando a gente tem um convidado, a gente demora mais, né? Igual eu tive um convidado, que foi o Walter Braga, a gente demora um pouquinho mais no aulão. Nesse aulão, eu vou tentar reduzir, porque eu sei do tempo. Muitas pessoas estão falando, meu, está demorando demais, eu tenho um horário de almoço muito curto, a gente sabe disso, e a gente está aproveitando o horário do seu almoço para fazer esse trabalho aqui. Né? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, para a gente começar, né? Eu vou começar aqui fazendo para você sempre aquela entrada de uma linha de raciocínio para a gente começar o nosso encontro de hoje. Mente milionária. Só para a gente começar. Mente milionária. Saiba como ser uma pessoa bem-sucedida, um gerente bem-sucedido. Eu não sei se você sabe, mas a sua riqueza começa aqui na sua mente. É claro que eu não estou falando de construir patrimônio aqui. Isso depende muito do trabalho, atitude. Tudo isso é importante para você calibrar todas as suas crenças e alcançar os melhores resultados que você possa ter. Mas, afinal,
é sempre aquela pergunta: o que é uma mente milionária? Como podemos desenvolver essa mentalidade? E é nesses encontros que eu vou conferir com você pontos que você vai ver, que baseado nesse livro, que são sugestões para que você possa ter um resultado formidável. Ter uma mente milionária significa desenvolver um conjunto de pensamentos e crenças que estão associados ao crescimento teu pessoal e principalmente para você que é líder. Então faz o seguinte para mim, começamos agora, solta a vinheta, vamos começar o aulão de hoje falando da mente milionária. Solta a vinheta. Fala, Varejo! Muito bom ter você aqui. Curta já o canal, se inscreva se você é novo por aqui, se inscreva se você já está aqui tem um tempão me acompanhando, faz o seguinte, curta agora e sempre escreva aqui no chat ou nos comentários para mim, porque a plataforma entende e vai entregar mais sobre isso. Então, por favor, vou te pedir aqui para você estar comigo neste aulão. Eu quero entregar muita informação para você, então não perca cada detalhe. A base desse aulão vai estar sobre esse livro do Tim Harvey. Ou seja, esse livro, O Segredo da Mente Milionária, eu vou falar sobre a mente milionária do gerente inteligente. O que ele deve pensar, quais os caminhos que ele deve pensar, o que deve fazer. E aí a base, gente, como vai ser hoje um aulão bem rápido para você, a base vai ser muito entender o que esse livro traz para a gente. Ele fala sobre umas coisas que eu acho que é muito importante, eu vou ler, às vezes eu vou ler aqui, tá por isso que eu estou de óculos aqui com vocês hoje, e tem um negócio que ele fala aqui que ele chama Princípio da Riqueza. Ele está na página 20. Eu acho isso muito legal. Ele fala assim, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Isso é muito importante para você que é líder de loja. Se você quer mudar o resultado que você tem hoje, você tem que mudar o processo que começou, que a gente chama de causa, não o efeito. O efeito é o resultado. Você precisa mudar a raiz. Quando deseja alterar o que está visível, antes de modificar o que está invisível. Quando você quer alterar o que é visível, antes você deve modificar o que é invisível. E algumas pessoas, ele fala aqui, dizem que é necessário ver para crer. Eu confesso a você, muitas vezes eu sou eu tenho que ver para crer. Tem que ver para crer. E, às vezes, muitos gerentes aí, ele só sabe a prática que ele utiliza, ele não conhece outra prática. Ele não sabe mudar o mecanismo, ele não consegue mudar a chave. E é sobre essa sequência que eu vou dar aqui de aulões aí para você, que eu vou falar sobre essa mente milionária e o que nós devemos mudar nessa mente milionária. Tá? Eu vou falar um pouco para você do que é o emocional, do que é espiritual, do que é mental, do que é físico, ou seja, cada ponto desse que nós devemos mudar e como nós devemos mudar. Vou falar durante esse aulão para você sobre cada um dos princípios que ele traz aqui, os arquivos que ele traz. Esses arquivos que são mais interessantes, vai ser a base. Hoje, por exemplo, nós vamos começar com o primeiro arquivo. Mas antes disso, ele tem aqui na página 26, ele fala um negócio que eu acho que é de suma importância. Ele faz uma sequência, que primeiro você precisa pensar, né? Então, como é que você faz? Tudo que você for fazer, primeiro você pensa. Então, ótimo, eu vou trabalhar um projeto dentro da loja. Primeiro eu penso nesse projeto. Segundo, eu sinto, eu preciso sentir. Depois eu vou para a ação e depois eu vou ter o resultado. Muitas vezes a gente só fica no primeiro ponto, que é pensa. Então, eu vou pensar naquele projeto. Eu olho o projeto, penso nele e tal, mas eu não sinto o projeto, eu não consigo sentir o projeto. O que seria isso? Vou melhorar para você começar a compreender isso na prática dentro da sua vida pessoal e profissional. Se você pensa, por exemplo, eu quero comprar um determinado carro, primeira coisa que você tem que fazer é buscar onde tem aquele carro e andar naquele carro, porque você precisa sentir aquele carro. Olha que coisa interessante.
Quando você sente aquele carro, você começa a ter certeza que é aquilo mesmo que você quer. Então, por exemplo, eu estou agora numa fase de transição de comprar um carro. Então, eu primeiro fiz o pensamento. O que eu fiz o pensamento? Eu fui lá, adquiri um consórcio, estou fazendo todo o processo do consórcio, e agora eu estou no processo de sentimento. Então, já andei nos carros que eu queria. Vamos lá, Creta, o carro lá que é o Tigo, teve um outro carro também que foi o Tago, andei no Fastback, e aí agora eu vou andar no BYD. Qual que é? Eu preciso sentir cada carro desse para que eu fale, é isso que eu quero. Aí eu preciso me ver naquele carro para que eu possa começar a agir. Porque tudo se concretiza na nossa vida desse jeito. Não, Edson, não funciona assim, funciona. Tudo que você tem hoje, que você conseguiu o resultado, você primeiro pensou, depois você sentiu fazendo aquilo, você se viu fazendo aquilo, depois você foi para ação e aí você alcançou o resultado. Isso é fundamental, você entender que pensamento, sentimento e ação, tudo é. Penso, logo eu sinto, logo eu ajo, logo eu tenho resultado. Então, se eu pensei, então vou lá, estou pensando aqui que a minha companheira ou meu companheiro está me traindo. Então, eu começo a sentir nervoso com aquilo. Aí, sabe o que vai acontecer? Eu vou agir de forma com essa pessoa, de forma errada, para que ela possa o quê? Alcançar aquele resultado. É prática, nossa, é a prática, é a linha de raciocínio. Ele traz isso de forma muito legal dentro do livro. Eu acredito nisso e vejo isso muito na prática. Então, o que acontece? Muitas vezes, todos os projetos que você tem de resultado, eles passaram por isso. Todos, todos. Se você hoje é um líder de loja no setor, primeiro você pensou em ser o líder, você sentiu experimentando aquilo em alguns momentos, falou, dá para me fazer, está evidenciado, e depois eu fui para quê? Para o ação. E eu comecei a agir para tudo que eu fosse líder. É tudo prática nossa. Olha hoje qual o caminho que você está traçando e isso está tendo resultado. Por que o Ederson está falando isso? Porque isso vai ser a base. É a base do livro e vai ser a base do que eu vou falar com você da mente milionária. Por que é essa base? Porque tudo que eu for falar com você, você vai ter que pensar sobre isso, sentir sobre isso, agir sobre isso para alcançar resultado. E você vai ver que ele fala aqui da mente pobre, a mente rica, né? Eu vou falar muito da mente pobre e rica, porque, ou seja, a mente pobre é aquela que não alcança resultado. Ele nunca alcança os resultados. A mente rica é aquela que alcança resultado. Então, você precisa ter uma mente rica. Você, como líder de loja, tem que ter uma mente rica. Você, como gerente de loja, você tem que ter uma mente rica. Então, você precisa ter processos dentro da sua loja que levam a esse resultado. Então, eu preciso levar todo mundo a pensar, sentir, agir e ter o resultado. Vou mudar a loja, o layout da loja. Então, tem que pensar sobre layout. O que eu tenho que fazer? Desenhos e tal. Tem que visitar lojas que têm aquele posicionamento. Falar, poxa, isso aqui faz sentido, não faz sentido. Sentir tudo, eu vou começar a agir, vou começar a mudar e depois eu vou ter o resultado. Sempre nessa sequência. Então, tudo o que eu falar aqui, que vai levar muito para a sua vida pessoal, para que você possa destacar, para que você possa ser o diferencial, vai ser tratado nesse sentido. Pensamentos, sentimentos, ações, resultado. O que é o pensamento? Tudo começa na sua mente. O que é o sentimento? São as emoções que refletem o quê? Aquele pensamento. Depois você vai para a ação, você age conforme o que você sentiu. Depois que agiu, suas ações vão gerar resultado. Tudo é assim. Eu penso, logo eu sinto, logo eu ajo, logo eu obtenho resultado. Como líder do varejo, você precisa compreender essa sequência, que ela é fundamental para você. Cada resultado que você obtém na sua loja começou com um pensamento, depois para ele transformar resultado. Então, primeiro eu preciso transformar a minha mentalidade. Pegando o que está no livro aqui na página 20, foi isso mesmo que eu falei, ele fala, você quer mudar frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Deseja alterar o que é visível, que você está vendo, primeiro tem que modificar o que é invisível, que está na sua mente. Então, você precisa acreditar, e eu brinco muito, isso é fé.
você precisa crer naquilo que não aconteceu. Aí eu brinco muitas vezes nós somos São Tomé, não acredita nas coisas se não vê, então não vai funcionar. Ah, não acredito que isso é possível. Eu não vi, óbvio. Então o que que você precisa fazer? Pensa naquilo, começa a sentir aquilo, vendo em algumas coisas, procurando na internet, vendo, conversando com as pessoas, começa a agir em cima daquilo. Obviamente, você vai começar a agir e depois vai alcançar resultado. Então, esse é um ponto muito importante que a gente fala. E aí ele vem com o primeiro princípio, que é hoje o tema de hoje, do nosso aulão de hoje. Então, o que que você vai fazer? Curtir o canal aqui, não deixe de curtir. Já chamar aí, se está gostando já do tema, manda aí para as pessoas. Vou fazer um aulão hoje muito curtinho, tá? Então, já manda para as pessoas aí que você quer falar sobre isso, tá bom? Vamos lá, então, vamos lá falar do primeiro princípio que eu acho, do primeiro princípio não, do primeiro arquivo que ele fala aqui, e depois eu vou voltando aqui no livro e vou falar mais de coisa. Ele fala de um arquivo que é: pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre, acreditam na seguinte ideia: minha vida, as coisas acontecem. A gente vê tão claro isso, porque muitas vezes nós percebemos isso de forma clara como líderes de loja, que a gente pergunta: como é que você chegou aqui? Foi, cara, não sei. Ou como que você conseguiu essa barriga? Ou como você conseguiu alterar o seu de hoje está ansioso? Como você conseguiu essa obesidade? Ah, foi consequências da vida. Não deixei a vida me levar. Tem que ser o contrário. A pessoa que tem mentalidade, segundo a pesquisa dele, pessoas que têm mentalidade rica, elas definem a própria vida. E como que ela define? Sobre aquele parâmetro básico que eu estou falando com você: pensamento, sentimento, ação, resultado. Então, o que que nós precisamos prestar atenção dentro da loja? Quais são os pensamentos que estão rodando dentro da loja? Se eu tenho a minha equipe fragilizada, uma equipe que não pensa grande, uma equipe que está sempre reclamando, vou falar um pouco disso, que esse pilar fala muito de vitimismo, uma pessoa que sempre, dentro da sua equipe, não consegue ver os resultados, dentro da sua equipe não consegue, acha que são consequência, ele depende do gerente, depende do dono da loja para ele conseguir resultado. Sabe o que ele vai conseguir? Nada. Então você precisa, ou você modifica essa mentalidade dele, que não é fácil, tá bom? Não é fácil, mas é possível. Ou você troca ele e bota uma pessoa que pensa com mentalidade mais positiva. Ederson, com a atual conjuntura hoje, com a falta de mão de obra, como é que você fala um negócio desse? É fato. Não vou falar que é mentira, não. Muita gente prefere o quê? Descartar do que mudar. Eu prefiro mudar. Então, o que que é interessante? Você mudar o comportamento das pessoas que estão à sua volta, conversando com elas. Aí você tem vídeos hoje aí de vários profissionais que estão rodando, aulões como esse, você manda para ele assistir. Porque quando ele vai assistir esses aulões, ele vai começar a mudar o comportamento dele, vai mudar o pensamento. Ele faz sentido, isso aqui faz sentido, não faz sentido. E o que é mais interessante, como eu mando para vocês sempre aqui um e-book, daqui a pouquinho eu vou explicar como é que eu mando esse e-book, vai ter uma palavra-chave e tudo. Quando eu mandar esse e-book para você, você pode mandar para ele em PDF lá no WhatsApp dele e mandar o link, falar: assiste esse aulão e vamos nós dois conversarmos aqui sobre esse tema que eu acho que é importante. Isso ajuda muito, gente. Vocês vão ter vários cenários dentro da loja. Então, você precisa entender que se você quer mudar isso, o que é visível, você vai ter que mudar o invisível dele, a coisa que você não está vendo. E o que que é invisível? Por exemplo, o seu funcionário, será que ele está bem de saúde? O seu funcionário, será que ele está bem mentalmente? O seu funcionário, será que ele está passando por situações adversas? Tudo isso ajuda você o quê? A contribuir com informações para ele.
Então, o que que você precisa fazer com ele? Cada vez mais catequizar. Eu falo assim que não tem milagre, é catequese. Tem que se mandando as informações e vai catequizando ele. Então, primeiro ponto que eu quero que você aprenda aqui, vai escrevendo para mim no chat aqui, para mim, ou nos comentários, e se isso faz sentido para você. E se faz sentido, qual o ponto que você está trabalhando hoje? Você está tendo exemplo disso? Trabalhando aí? Ótimo. Então, trabalhe aí com a sua equipe, tá bom? Hoje o aulão vai ser rápido, falando sobre essa mentalidade que eu preciso de você, porque os próximos aulões eu vou entrar mais forte nisso, falando com mais detalhes de você. Como é o primeiro arquivo que desse livro, eu acho que é um cenário muito legal a gente perceber sobre como as pessoas hoje acreditam mais que o governo vai mudar a vida dele, que o patrão vai mudar a vida dele, se não muda é porque o patrão não quis, que o vizinho vai mudar a vida dele, isso que nós vamos falar um pouco mais aqui hoje, tá? E isso é muito ruim, gente, porque você está botando o sonho na mão dos outros, o sonho é teu. O que você precisa fazer para o seu sonho acontecer? É você, depende de você, não é das outras pessoas. As outras pessoas podem contribuir, por exemplo, tem aqui dentro do meu time, a Juliana, o João Carlos, ele contribui para que o sonho da Evarejo aconteça. Eles contribuem, com certeza, e muito. Agora, o sonho da Evarejo está comigo. Então, eu tenho um propósito, por exemplo, fazer as pessoas do varejo felizes. E, para isso, eu preciso agir de tal forma com esse propósito. Eu tenho que ter gente que queira fazer as pessoas do varejo felizes. Então, como que eu faço as pessoas do varejo ser felizes? Ganhando melhor, entendendo mais sobre as pessoas, entendendo mais de processos, entendendo mais de resultado. Então, eu preciso achar ferramentas que encontrem as pessoas para elas serem mais felizes dentro do varejo. Por que aconteceu isso, Edas? Porque, primeiro, por uma base de olhar dentro do mundo, né, dentro do mundo do varejo, muitas pessoas infelizes. Eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para trabalhar, eu não tenho, perdão, para estudar, eu não tenho tempo para passear. Então, ou seja, a gente começa, peraí, está havendo uma infelicidade. O varejo começou a ter isso, tanto que agora o assunto talvez é não vamos trabalhar domingo. Ah, excelente, como se fosse solução do problema. A solução do problema não é esse. Senão as indústrias iam também parar aí de trabalhar domingo. Não é esse o processo. O processo do varejo para melhorar a condição do varejo é dar melhores condições, plano de carreira, entender mais sobre o profissional, compreender sobre o que ele está se alimentando, que hoje eu vejo bom de loja que não compreende o que ele está se alimentando, aí está comendo um salgadinho, uma Coca-Cola e é o almoço dele. O resultado vai ser péssimo no final do expediente. Então, ou seja, entender sobre escala de horário, que aconteceu o varejo. Muitas vezes você tem horário para chegar, mas não tem hora para sair. Como assim? Esse dia mesmo eu vi uma postagem de um pessoal, falando, o rapaz ganhou, olha, um emprego estoquista de um supermercado. E aí eles falam assim, isso não é ganhar, isso aí é uma escravidão, não sei o quê. Poxa, como que eles pegaram e colocaram isso como um problema? Porque o próprio varejo fez. Porque essa mentalidade que tem hoje dentro do varejo já tem que ser eliminada. E é difícil, tá, gente? É difícil. Então, se você quer enriquecer, se você quer chegar num patamar maior, você precisa mudar toda a sua base. Você precisa. Aí você fala, poxa, você quer que eu mudo? Vou te falar por quê. Se você está feliz onde você está, o vaso que está consertado não se mexe. A gente mexe no vaso que está quebrado. Se você não está feliz ali, você precisa mudar. Aí você precisa mudar o seu comportamento. E lembre, quem faz o ambiente é a gente. A gente também é contaminado pelo ambiente. Então, você, como líder de loja, precisa olhar o seu ambiente, porque pode ter gente trabalhando no seu ambiente, contaminando o seu ambiente de forma errada. Então, comenta comigo aí se tem gente aí que realmente faz isso aí. Ele coloca lá um ambiente ruim dentro da sua loja, com fofoca, com mentira, com discórdia. Se tem, comenta aqui para mim. Aqui tem muito disso. Pois é, vou mudar esse comportamento. Como que eu vou mudar? Mudando o pensamento, mudando o sentimento, aí nós vamos ter ação e vamos ter resultado. Foco nosso vai ser esse. Então, pega esse vídeo, já compartilha,
tá? Para você que é líder, que acabou de receber aí do seu líder, né? Você, um liderado, melhor, acabou de receber do seu líder, não acha que ele está mandando recado, não. Entenda o que está aqui e fala assim: eu tenho que melhorar isso. Isso é processo que eu vou melhorar. Você vai ganhar muito mais, porque o varejo é a melhor oportunidade que você tem para ganhar mais. Antes não é, é. Hoje não tem vaga, perdão, não tem gerente de loja. Tem gerente aí ganhando 6, 7 mil reais. Não tem gerente de loja. Hoje não, líderes de setores. Ou seja, tem muito processo. Aí eles falam, mas a qualidade de vida. Pois é, aí é uma mudança de comportamento. Não tem mudado dentro do varejo, e eu acho que tem mudado muito. Hoje, eu vejo muitas plays aí com gerente ou subgerente. Então, tem muita coisa boa aí para ser trabalhado. Claro que eu estou falando de salários nos valores aqui mais baixos que tem, certo? Tem gerente com menos? Tem, mas tem formação. Então, automaticamente, uma loja que precisa dele, precisa o quê? Reter ele, e um dos fatores é salário. Um dos fatores é salário. Não é só ele ficar tranquilo, é um salário, porque não tem jeito, quando você assume o papel de liderança, de você falar que você não vai ter pressão. Isso é ilusão. Em qualquer negócio você vai ter. Ah, Edson, eu não quero ter pressão. Então você não vai ser empreendedor, você não vai crescer, não tem jeito. Porque se você ganha muito dinheiro, você vai ter pressão. Se você ganha pouco dinheiro, você vai ter pressão. Não tem jeito. Só você fazer a escolha do caminho. Eu prefiro ganhar muito dinheiro e ter pressão do que ganhar pouco e não ter pressão. Se o esforço é o mesmo, a dor vai ser a mesma, para que eu estou fazendo de forma diferente? Faz sentido para você? Conversa comigo aqui. E aí vamos lá, no que ele traz aqui, que eu acho que é muito legal, ele traz algumas pistas das pessoas reclamam sobre isso. Vão lá no arquivo de riqueza, número 1 que fala, as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre, presta atenção, cara, que não você deve acompanhar, acredito na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Deixa a vida me levar, vida leva eu, do Zeca Pagodinho, não vai dar resultado, tá bom? Então, o que acontece? Você precisa acreditar que é você mesmo que conquista o seu próprio êxito, que é você mesmo que promove a sua melhor carreira, que é você mesmo que promove a sua mediocridade, que é você mesmo que estabelece a sua própria batalha, né? Pelo sucesso, pelo dinheiro. É só você que determina. Se você acreditar nisso, isso ajuda. Agora, olha que coisa interessante. Vamos lá, porque ele traz aqui sobre algumas pistas, senão não vai dar tempo. Primeira de vítima. A primeira vítima. O primeiro pensamento de vítima que ele traz aqui. Pista número 1 da vítima. O que ele está trazendo isso? São vítimas que não alcançam isso. Eu sou vítima da sociedade. Eu sou vítima, né? Até o nosso presidente falou assim: sou vítima da sociedade, né? Ele é vítima. Então, é o seguinte: a culpa é dos outros. Esse é um ponto da vítima que você vai receber no material, que a gente precisa entender que é um ponto muito importante. Quando o assunto, o motivo de não se destacar, essas vítimas são os verdadeiros mestres em jogar o jogo da culpa. E qual que é o objetivo disso? Ver para quantas pessoas, circunstâncias, ele consegue apontar o dedo sem nem olhar para eles mesmos. Ele aponta e não olha para ele mesmo. Na sua loja, isso se manifesta quando o gerente culpa a equipe por falta de venda, o fornecedor pelo atraso de entrega. Eu não consigo entender. Eu estou lá na loja e falo assim: por que não tem o produto? O fornecedor não entregou. O que você fez diferente para você ter esse produto aqui? Porque o cliente que chegou na loja não tem nada a ver com isso. A economia está muito ruim, o governo não está ajudando a gente, a concorrência chegou, agora estou lascado. Ou seja, a concorrência está vindo aí pesado com relação a isso. Então, ou seja, a matriz tem metas impossíveis, ou seja, o dono da empresa traz metas impossíveis. Então, ou seja, ele vai procurar alvo que vai tornar fácil, mas a verdadeira questão é o quê?
É o que você pode fazer de diferente. O especialista em achar culpados é o que mais ocorre dentro do varejo. Isso não está ocorrendo porque o patrão não quis. Eu não sou gerente porque o patrão não deixou. O sonho é teu, Bion. O sonho não pode ser do patrão. O sonho é teu. Qual é o ponto que você está trabalhando sobre as metas? Né? Ah, minha meta ela é impossível. Claro, você está olhando a meta no total. Olha a meta fracionada. A gente já teve um aulão sobre isso. Você pode procurar aí, tem um aulão sobre isso. Ah, eu quero assistir os outros aulões. Olha, você vai ter que entrar em contato com a nossa equipe, deixar o telefone aqui, põe o telefone aí. Vou deixar o telefone para você aqui. Você vai entrar em contato com a equipe e pode assistir os aulões. Tá? Aqui, ó. Isso aqui, né? Você vai aqui, ó. 31 97 302 0131 e entra em contato e fala, quero assistir os outros aulões. E ele vai te mandar o link, você vai assistir os outros aulões. E lá tem como construir uma meta. Vai assistir a meta, vai construir a meta, constrói essa meta. Tendo dúvida, vai ter lá o meu contato que você pode mandar aí e falar e eu vou te solucionar o problema. Mas entenda, para você alcançar resultado, tem que sair dessa vítima. Para de ser vítima. Mude o comportamento. Não é ser agressivo, não confunda, tá, gente? Tem gente que confunde as coisas. Ah, agora vou partir para cima, vou bater em todo mundo. Não vai adiantar. Você precisa entender que ser vítima é você culpar as outras circunstâncias que você devia estar olhando para você. Então, você é vítima da sociedade, né? Que brinca, né? Vítima da sociedade. Então, não funciona. Vou dar um exemplo para você. Nós brincamos, esses dias nós estávamos no local, e a gente foi lanchar. A gente lanchou aquele lanche muito gostoso, muito grande, lá, enorme. Tal. Para que lanchar aquilo? Mas lanchamos. Aí nós fomos lá, o proprietário chamou, falou: eu gostei demais. Vocês gostaram do sanduíche? Gostamos. Falei, é porque eu estou. Olha, ele é o que produz os lanches. Eu estou aqui, eu estou no regime, então não posso comer os lanches, eu quero saber o que as pessoas amam. Aí brincou muito sobre aquela situação que aconteceu do presidente falar que os traficantes eram vítima né, dos usuários. Aí eu brinquei e falei, poxa vida, nós estamos igualzinho, né? Ou seja, ele não usa o produto que ele faz porque ele está, né, com regulamentação alimentar, regulando a parte alimentar dele, e nós estamos comendo. Então, eu posso virar depois uma barriga maior e falar assim, olha, cara, eu tinha que comer lanche. Eu não tenho, não dou outra solução. Compreende isso? Isso é a gente trabalhar como vítima. Tem a pista segunda que ele fala de vítima, que é uma vítima que eu gosto muito de falar, que é a armadilha da justificativa. Tá? Quando não está culpando alguém, a vítima trata de racionalizar ou justificar a situação que está dizendo com algo do gênero. Ah, isso não é importante. Né? Por exemplo, lá no setor do açougue. Pô, poxa, por que não está fazendo um inventário do setor do açougue? Para mim isso não é importante. O importante é a gente vender. Ele coloca uma justificativa. Como não é importante? Quem falou que não é importante? Ou o inverso. Rapaz, mais importante fazer o balanço do que vender. Como assim? Vender também é importante. Quando a gente culpa essa, né, de racionalizar qual a situação que não é mais importante, isso traz para ele o que está sendo pior na área. Então ele precisa olhar aquilo e falar, não, espera aí, eu tenho que mudar esse cenário. Outra coisa, as comparações irrelevantes. O líder de mentalidade pobre, ele valida a sua inércia gerencial com a pergunta: o que é mais importante, o braço ou a perna? Gente, óbvio que os dois são importantes. Não dá para falar se o inventário é importante e a vida. Todos os dois. Não, nós temos que parar de focar nesse jeito. Esse é um tipo de situação que ele chama aqui que sempre há uma justificativa. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela, está justificando tudo? Tudo ela tem uma justificativa, ela quer se posicionar.
É isso aí. Então você precisa, se você é um desses que tudo justifica, para. Fala, não, espera aí, esses 2 são importantes, agora eu preciso me organizar para trabalhar essa área. Eu preciso trabalhar o inventário e preciso trabalhar a venda. Agora conta para mim aqui se isso acontece dentro da sua loja. Conta aí para mim beber água aqui. Está fazendo sentido para você? Vai aqui no chat, conversa comigo nos comentários. Eu vou te falar que é importante você fazer isso. Vou te falar por quê. Porque você me ajuda na plataforma. A plataforma começa a entender que é um assunto legal e ela quer falar sobre esse assunto. E ela está falando, poxa, deixa eu entregar para mais gente, que tem mais gente falando sobre isso. Então, por favor, gente, é o mínimo que eu peço para você. Vai nos comentários aqui no chat, conversa com a gente. Você ajuda demais a gente, tá bom? É tudo, gente, baseado. Você vê, né? Esse livro está disponível para você, você pode comprar, mas, ou seja, é, eu olho isso, peguei e falei, esse livro aqui isso é muito para a gente trabalhar, o gerente inteligente. Nós vamos ter outros livros que eu vou trabalhar muito esse ano sobre livros, baseado em livros, a gente falando de comportamento, de posição, porque o que está acontecendo? A gente vê muitas lojas com um processo estabelecido, pop estabelecido, tá até bonito. Você vê lá o pop até bonito, lá, oh, que coisa, ninguém sabe fazer, ninguém entendeu por que fazer aquilo. Então é o que, como e por quê. Eu já dei essa aula também aqui, esse aulão já está aqui, que eu chamo isso círculo de ouro. Então, ou seja, o que muitos sabem fazer, como fazer ele sabe fazer, mas não sabe por que tem que fazer. E aí sabe o que ele não faz. Pensa nisso aí, tá? Agora, terceiro ponto que ele faz aqui, que é a terceira vítima. Eu gosto demais, cara, esse livro é fantástico. Ele traz uma terceira pista da vítima. Viver se queixando. Esse é um ponto que eu tenho que trabalhar muito comigo. Muitas vezes eu me vejo queixando. Então, gente, é uma realidade que a gente faz. Isso me atrasa muitas vezes ao conseguir alguns resultados. E aí, o que acontece? Afasta pessoas que querem resultado, porque eu estou só queixando. Então, muitas vezes eu me pego, em cada ponto desse eu me pego, tá? Mas o que eu tenho que fazer? Ressignificar e trabalhar de uma forma diferente. Eu preciso olhar, é o que eu brinco, né? O GPS. Olhar a rota e mudar a rota. Vamos lá. O hábito de se queixar está ligado no quê? Você está concentrado aonde? Só no problema. Ele até fala aqui, quando você se queixa no que está concentrando, naquilo que está certo ou naquilo que está errado na vida, obviamente você está dando destaque o quê? No que está errado. Porque você está sempre queixando. Quando um líder se queixa, ele está concentrando todas as forças naquilo que não deu certo. Poxa vida, aquilo não deu certo. Ele volta naquilo, ele volta naquilo. E aí vai destacar na mente dele, ampliando o negativo e afastando o quê? O que é a solução. Reclamar, você vai ver isso no e-book que eu escrevi para você, que é como regar a planta que você quer que ela cresça no seu jardim. E sabe que planta é essa? Aquelas que são as pragas, os daninhos. Cada queixa você vai fortalecer a sua mentalidade o quê? De vítima e vai enfraquecer a sua capacidade de ser líder, porque tudo você reclama. Então você vai lá e fala, pois é, cara, se fosse diferente, se o patrão tivesse feito isso diferente. Então, eu vou colocar no e-book aqui para você já um desafio, e eu já coloco isso para você. Desafio de 7 dias sem reclamar. Complicado. É. Não é só em voz alta, não. Também na sua cabeça. Isso, segundo o Tim Hack aqui, ele fala muito sobre isso, vai mudar o seu comportamento, tá? E outra coisa que a gente tem muito é o vício da atenção. A vítima, ela está sempre buscando atenção de forma diferente, né? Eu até coloco no e-book. É praticamente impossível ser feliz e bem-sucedido quando se está o tempo todo precisando de atenção. Porque para ser vítima, eu preciso de atenção. Eu preciso que as pessoas olhem para mim. Tem ele aqui, ó, ele fala disso aqui.
A gente gosta. Eu sou vítima, as pessoas olham para mim, me dão atenção. É maravilhoso. Vou falar que não. É maravilhoso. As pessoas olham para mim e gostam. Então, tá gostando do e-book? Tá? Beleza. Deixa eu ver se já saiu aqui a palavra-chave de hoje. Mas, ou seja, vamos falar. Eu quero que você baixe esse e-book, tá? E como que eu baixo esse e-book e vai chegar? Na verdade, ele vai chegar no seu e-mail. É fácil. Tem tudo isso descrito para você, porque tem gente que gosta do visual, de ver aqui, e tem gente que gosta de ler, né? Então, ou seja, vai ouvir, vai ler, vai sentir tudo que precisa fazer. Então, o que que você precisa? Baixar o e-book. O que que você vai fazer? Você vai clicar no link que está abaixo aqui no YouTube, tá? E quando você clicar no link abaixo aqui do YouTube, você vai clicar aqui, você vai acionar um site. Esse site, nós vamos entrar nesse site. E esse site aí, ó, tá aqui do meu lado aqui, ó. Você vai acionar esse site aqui e você vai preencher aqui o seu nome, o teu nome completo. E por que que eu vou preencher o nome completo? Vou explicar para você. Porque todo 6 meses eu entrego o certificado de quem participou de todas as aulas. Aí eu participei só de uma, você vai receber o certificado. Só que só com aquele tema, falando quantas horas você participou. Então, o que acontece? Cada aulão você tem certificado. É claro que eu junto tudo, compilo tudo e mando para você que você participou. Isso vale certificado nosso, tem nosso CNPJ, então isso vale como currículo para você. Vai preencher o seu e-mail, o e-mail que você vai receber esse e-book e o certificado também, e vai colocar o seu celular. O celular eu peço para você colocar o seu WhatsApp. Por quê? A gente sorteia aqui camisas como essa aqui, a gente sorteia canecas como essa aqui, e a gente sempre está sorteando e manda para você. Então, você coloca o seu número, você vai receber aí uma ligação ou uma mensagem de WhatsApp falando para você que você recebeu o prêmio e que nós queremos o seu endereço para mandar para você. E embaixo você vai pôr a palavra-chave. O que é essa palavra-chave? É, mostra para você que você esteve presente nessa aula. Eu não vou dar aqui também esse certificado para quem não participou da aula. É só quem participou. Então, isso tem período, é uma semana só. Não fez naquela semana também, não tem, estou assistindo um mês depois. Claro que você não vai assistir, a não ser que você adquiriu o aulão, mas você não vai receber o certificado, tá bom? E aí, o que que você coloca na palavra-chave? Hoje é mentalidade, tudo minúsculo, tá? Mentalidade. A palavra-chave é mentalidade. Hoje vai ser sobre isso. E aí embaixo você tem aí também que você possa dar algumas sugestões. Por exemplo, o aulão passado, que nós falamos aqui, sobre a questão sobre sucessão, foi uma sugestão que veio aqui. Então pode aqui fazer sugestões, dar dicas, fazer perguntas, a gente responde por aqui também. E é só clicar e confirmar a presença, automaticamente você já vai confirmar que você esteve presente aqui. Então, palavra-chave de hoje, mentalidade. Tá bom? Para você baixar esse e-book vai chegar para você aí no seu e-mail. Vale a pena? Vale. Chegou no seu e-mail, manda para a galera, não tem problema. Pode mandar o e-book lá para a galera e, e falar com eles para assistir o aula. Se eles quiserem ganhar o certificado, eles têm que entrar aqui e botar mentalidade lá na palavra-chave para receber durante a semana que está acontecendo esse aulão. Tá bom? Porque senão ele vai perder. Ah, e depois que ele saiu, não tem jeito. Tá bom? Vamos lá, gente. Então, o que acontece? Falando né, já encerrando praticamente, as ações que nós precisamos ter com a mente milionária, de um gerente de mente milionária, ele precisa ter práticas diárias que separam líderes medianos de líderes extraordinários. Então, o que ele precisa fazer? Parar de culpar. Não culpe ninguém pelos seus resultados. A barriguinha é sua. A glicose é sua, né? Tudo que você tem, ela é sua. Foi alguma ação consequência. Ah, pare de culpar Deus, pare de culpar a parte mais espiritual, né? Pare de culpar o gerente, pare de culpar o diretor da empresa, o governo, que eu vejo muita gente culpando, pare de culpar. Pense só no seguinte, quando perceber que está apontando um dedo, para imediatamente pergunta: o que eu posso fazer de diferente? Vamos combinar isso?
Quando você perceber, está apontando o dedo, o que eu posso fazer para ser diferente? Outro ponto que você precisa. Então, primeiro, para de culpar, para você ter uma mente milionária. Vamos para a prática, tá? Segundo, elimine justificativa. Pare de justificar as coisas. Corte o raiz pelo hábito. Perdão. Corte a raiz do hábito, racionalizando o quê? Os seus fracassos. Encare cada desafio que você teve como oportunidade de crescimento. O que eu gosto de usar muito aqui? Eu falo isso muito comigo mesmo. Não existe erro, existe feedback. Todo o resultado que eu tive foi um feedback. Se eu acertei, feedback positivo, por causa disso, eu fiz aqui. Eu errei, feedback também positivo, porque eu errei aquilo, eu preciso consertar. Então, ou seja, eu preciso entender isso como feedback. Então, não existe o erro. O certo ou errado, não existe. Existe a escolha que eu fiz lá atrás. Foca na causa. Evita a queixa. Foca lá na sua causa. Substitua todas as reclamações por soluções. Toda vez que sentir vontade de reclamar, respira e pergunta: como eu posso resolver isso? Porque é um problema que está ali, não dá. Não vão ter que resolver. Então, pare de culpar, vai eliminando a justificativa e evita a queixa. 3 deveres de casa para você fazer. Quero que você faça isso. Então, vamos lá. Para você praticar diariamente, eu vou deixar isso aqui no e-book para você, que é muito legal. É um exercício transformador que você vai ter. Primeiro, reconheça a situação em que você está negativo ou culpando os outros. Questione você. Como eu criei essa situação? Isso que aconteceu. Como é que eu criei? Aprenda a lição depois que você pensou e identificou esses padrões de comportamento que você teve. E haja com definição concreta para mudar o resultado. Se você fizer isso, você vai sair desse cenário que a gente fala que é o do vitimismo, né? Por exemplo, a meta está baixa, a economia está ruim, ninguém está comprando, né? Ninguém está comprando. Que estratégia de venda eu posso implementar? Como eu posso treinar melhor minha equipe? A equipe está desmotivada, meus funcionários não têm comprometimento. Pergunta para mim, como eu posso inspirar minha equipe? Que tipo de líder que eu posso ser? Ah, tem rotatividade mais, o pessoal não. Os salários que são baixos, aqui não tem jeito. Não dá para reter ninguém. Como que eu posso criar um ambiente de pessoas que queiram ficar? Eu não consigo entender. Às vezes a gente chega no interior aí, as pessoas falam, não, aqui o cara vai trabalhar lá na outra empresa, lá tem melhor. Recentemente eu estava conversando com ele e falei, porque aqui o pessoal vai para os Estados Unidos. Ué, tem 9 mil habitantes, todo mundo vai para os Estados Unidos? Você só está focando nesse. Aqui o pessoal trabalha com arte, então. Então quem é esses funcionários que não estão trabalhando com arte? Tem 9 mil habitantes aqui, você não consegue trazer um para você. Por quê, gente? O que acontece? Você tem que olhar que muitas vezes hoje não é só o financeiro. É claro que ele faz parte, mas você precisa ter qualidade. Será que sua loja atrai? Você, como líder, atrai, bate no peito e faz assim, ele vai vir trabalhar. Essa é a pergunta que eu faço para você. Então, mude a sua mentalidade, traga uma mentalidade de criador, empoderando ao seu lado, sendo protagonista, trazendo uma equipe engajada com energia, trazendo resultado constante e, principalmente, uma paz interior. Para de ser aquele gerente, o líder, que todo mundo fala que eu não quero ser o líder desse. É um cara arrogante, é um cara que, olha lá, obeso, é um cara que está com pressão alta, é um cara que não é feliz com a família. Não dá para ser. Você não vai conseguir atrair profissionais para fazer. Vou deixar para você e já vou atrair você para o próximo encontro, onde nós vamos estar trabalhando aqui na página 63. Se você tiver o livro, às vezes você já até tem o livro. Arquivo de Riqueza número 2. As pessoas ricas entram no jogo para ganhar.
As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo para não perder. Esse tema vai bater. Então, eu vou estar te esperando no próximo aulão. Você vai deixar o like aqui, se inscrever no canal. Eu vou deixar você ansioso para o próximo aulão, onde eu vou falar sobre esse arquivo. Tem que jogar para ganhar. Não é só participar. Tem gente que entra no jogo, vou só participar. Eu não sei jogar, não, vou só participar. Não ganha jogo quem vai participar. E tem que entender, tem que cair na real, parar com esse mimimi e entender que se você quer destacar, você precisa ser o melhor. Não dá para ser mais ou menos. E o que eu vejo é um monte de gente mediana. Se você quer ser o melhor, tem que destacar, precisa fazer algo diferenciado. Vou dar um exemplo para você. As nossas consultoria e mentoria não têm contrato, porque nós temos que ser tão bom que as pessoas querem ficar com a gente. E graças a Deus a agenda é lotada. Então, ou seja, eu cada vez preciso ser melhor e isso me força a desenvolver a minha mentalidade mais positiva para que eu possa alcançar. Estou te esperando aqui no próximo aulão, mas, olha, eu quero dizer para você, tá tendo bate-papo do varejo também aí constantemente aqui e vários vídeos no canal do YouTube. Então, assista outros vídeos aí também, tem vários conteúdos legais. Toda semana tem um bate-papo do varejo, um conteúdo aí para você que está rodando aí. Cortes do vídeo, assista e compartilhe com o máximo possível de pessoas. E nos comentários, chame aqui a pessoa para ver o próximo encontro ao vivo aqui no aulão. Afinal, o varejo precisa de pessoas igual você. Forte abraço, Deus abençoe, sucesso. Esse foi curto, né? Próximo aulão, eu prometo que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa mentalidade positiva. Quer comprar o livro? Aí, tem vários lugares, baratinhos esses livros. Você vai achar isso até em alguns lugares aí que vendem livros usados. Vale a pena, é um livro fantástico, mudou muito o meu conceito de vida e eu quero compartilhar isso com você. Afinal, o varejo precisa de pessoas igual você. Tchau! Bom final de semana para você.